A palestra começará em 5 minutos. Força para nós. Esta música foi escrita por Jorge Fernando e Francis Heim em homenagem a todos os profissionais de saúde de todo o mundo, em especial àqueles dos países de língua portuguesa, os nossos anjos secretos. Boa noite, queridos irmãos, queridas irmãs. Estamos mais uma vez transmitindo a nossa reunião pública virtual desta noite. E vamos iniciar, queremos, antes de iniciar, agradecer a quem contribuiu com a nossa caminhada, a quem participou de alguma forma, seja divulgando, seja comprando, seja trabalhando como voluntário. Quero agradecer de todo o coração. O Lar de Jesus agradece a sua contribuição para com a gente, para com as nossas obras sociais. Então vamos fechar os nossos olhos nesse instante, mentalizando o nosso Mestre Jesus, envolvendo as nossas almas. Para isso, vamos fechar os olhos e eu vou fazer uma oração que eu gosto muito nesse instante, que chama Confia Sempre. Não percas a tua fé entre as sombras do mundo. Ainda que teus pés estejam sangrando, segue para a frente, erguendo-a por luz celeste acima de si mesmo. Crê e trabalha. Esforça-te no bem e espera com paciência. Tudo passa e tudo se renova na terra, mas o que vem do céu permanecerá. De todos os infelizes, os mais deditosos são os que perderam a confiança em Deus e em si mesmo. Porque o maior infortúnio é sofrer a privação da fé e prosseguir vivendo. Eleva, pois, o teu olhar e caminha. Luta e serve. Aprende e adianta-te. Brilha a alvorada além da noite. Hoje é possível que a tempestade te amarfanhe o coração e te atormente o ideal, aguilhoando-te com a aflição e ameaçando-te com a morte. Mas não te esqueças, porém, de que amanhã é um outro dia. Então, nós começamos a nossa reunião de hoje. A nossa palestrante hoje, Michele Santos, é uma palestrante que está estreando como palestrante no meio espírita, mas já é uma grande voluntária do Lar de Jesus, é conhecida de todos nós, né? E ela é trabalhadora do Departamento de Marketing e Captação de Recursos. Inclusive, teve uma época que era só Departamento de Marketing, Comunicação, a Michele estava à frente, e depois esse departamento virou Marketing e Captação de Recursos. Ela também é mestre em Gestão de Empresas, MBA Internacional na Europa e no Brasil em Gestão de Empresas, Gestão Comercial e Inteligência de Mercado, pós-graduada em Orientação Educacional, especialista em Marketing e Marketing Digital, e também em Estratégia. Graduada em Administração, é professora universitária e consultora organizacional, e agora também palestrante espírita, nos agraciando aqui com a sua presença. Oi, Michele, boa noite. Boa noite, Isabela. A palavra é sua agora, tá certo? Boa noite, Isabela. Boa noite a todos que estão assistindo. Que a paz e o amor de Jesus estejam em todos os nossos corações. Bom, Isabela, nós vamos tratar hoje do tema caridade material e caridade moral, né? Que para todos os espíritas é uma lição que a gente sempre tem que estar revendo, para a gente compreender de fato o que Jesus espera da gente em relação à questão do que tange a caridade. Quando a gente...
Quando a gente começa a pesquisar sobre caridade moral, em especial, a gente começa a ver várias passagens, né, no Evangelho segundo o Espiritismo, falando sobre essa questão. E aí o Allan Kardec conseguiu sintetizar todas essas falas numa máxima que é conhecida provavelmente de todos nós, né? Passa, por favor, Isabela. Todos os deveres do homem se encontram resumidos na máxima: fora da caridade não há salvação. O que ele quer dizer isso? Que existe como se fosse uma diretriz que nos encaminha para entendermos como que nós conseguimos ter a chamada, né, que muitas pessoas se preocupam com a salvação do espírito, né? Então, nós vamos tratar sobre esse assunto hoje e de uma forma um pouco mais ampla, certo? Bom, quando a gente começa a pensar na caridade, vamos falar então da sua origem. Espera a Isabela passar, por favor. A origem da caridade, porque muitas vezes quando a gente pensa em caridade, a gente pensa na questão de esmola, né? E esse conceito é muito mais amplo. Então, se nós formos voltar às épocas, né, no período de Jesus, na época que Jesus esteve entre nós, a gente vai observar que todos os exemplos mais profundos que temos, ele nos trouxe, ele exemplificou, né, mostrando para nós como exercer a caridade. Para vocês terem uma ideia, como nós... volta, Isabela, por favor. Como nós éramos moralmente muito frágeis ainda, né? Nós tínhamos ainda o hábito, antes da chegada de Jesus, de, por exemplo, mãe que vendia filhos, velhos que eram abandonados nas praças, pessoas deficientes que eram mortas, porque não existia um critério, não existia um direcionamento daquilo que era o bem. Bom, então, compreendendo a síntese, né, do que significa caridade moral, que é benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições dos outros, né, e perdão também para as ofensas que as pessoas cometem, a gente chega na caridade moral. Entretanto, isso é tão difícil, né, exige da gente uma capacidade, uma quantidade de virtudes que não necessariamente nós já temos desenvolvidas dentro da gente, dentro do nosso íntimo. Então, o que a gente precisa começar a pensar? Isabela, passa mais um slide, por favor. O que a gente precisa começar a pensar? Que a caridade moral, de acordo com Kardec, consiste em suportar as pessoas como elas são, saber calar, ouvir, mas também fazer-se de surdo quando ofendido, não dando importância quando for humilhado por alguém que se sente superior. O problema não está em ser humilhado, o problema está no outro achar que é superior a você, porque no final das contas, quando a gente evolui, um pouquinho mais, a gente tem mais uma consciência do todo, a gente compreende que não existe isso de superiores e inferiores. Existem pessoas um pouco mais desenvolvidas e um pouco menos desenvolvidas. Entretanto, ainda assim, pela vaidade, pelo orgulho, muitas pessoas se consideram maiores do que outras. Kardec ainda diz que se faltar um desses itens, a gente não está ainda atuando com caridade. Ele diz que enquanto a gente tiver essa dicotomia, né, entre certo e errado, entre bonito e feio, entre sujo e limpo, enfim, os julgamentos que a gente promove, a gente não está sendo caridoso. E ele coloca, né, que a gente pode praticar a caridade por meio do pensamento, por meio das palavras, por meio das ações, e por meio também da oração. Bom, como que, então, resumindo, eu poderia pensar assim, eu estou no caminho certo, eu estou conseguindo ser
uma pessoa caridosa? Qual que é o mecanismo, qual que é o sinal que eu posso fazer uma autoavaliação? É quando a gente consegue, né, praticar com as pessoas, agir com as pessoas da forma que nós gostaríamos que fizessem com a gente. Então, quando a gente faz com o outro aquilo que a gente gostaria que fizessem por nós, nós estamos no caminho da caridade. E quem nos ensinou isso, nada mais do que foi Jesus, né? Bom, passando para o próximo slide, a gente precisa compreender que é muito difícil mesmo e, assim, de certa forma, até relevar, né, a questão de o quanto que a caridade moral é complicada de se executar, mas, ao mesmo tempo, ela não exige nenhum recurso material. Então, isso significa que ela pode ser praticada por qualquer pessoa, desde o rico, o milionário, a classe média, o pobre, qualquer um pode praticar a caridade moral. O que a gente precisa? De fato, eliminar o egoísmo, orgulho, vaidade, né, e todas essas características que nos fazem mal e que impedem que a gente evolua enquanto espírito. Mas, se a gente não tem ainda as virtudes necessárias para a prática da caridade moral, como que a gente pode começar a praticar caridade? Então, eu vou pedir para a Isabela passar aí mais um slide e falar para vocês, meus amigos, pela caridade material. Porque ela é a que contempla as necessidades humanas e as necessidades mais básicas. Qual que é a caridade material? É quando a gente ajuda de forma material as pessoas, com alimentos, com roupas, com benefícios em relação à moradia. E aí eu queria fazer algumas reflexões no sentido de o quanto que, às vezes, a gente faz essas doações materiais com amor ou quanto que a gente faz achando que é obrigação. Quanto que a gente faz de forma mecânica e o quanto que a gente faz compreendendo que esse é um processo natural que está dentro da sua essência. A gente precisa que essas ofertas materiais, elas sejam, de fato, uma prova de amor para com o outro, né? E, nesse contexto, algumas lições que vêm no capítulo 13, né, do Evangelho, por exemplo, a não ostentação, né? A gente fazer de forma que o nosso íntimo saiba o que está fazendo e que seja um processo natural. E também que a gente se preocupe em sempre estar oferecendo de forma amorosa e de forma que não pareça que seja o resto, né? Muitas vezes a gente entrega aquilo que não nos serve, aquilo que é o resto. Isso não é amor, isso não é com amor, certo? Bom, a noção da caridade que a gente tem, né, a lição que Jesus representa para a gente nas suas passagens do Evangelho, é a parábola do bom samaritano, onde, na história que Jesus conta, um homem descia de Jerusalém para Jericó e encontrou um homem que estava no chão, machucado, que tinha sido vítima de ladrões. E aí passou por ele um sacerdote, olhou e não parou. Depois passou um levita, olhou e não parou. E passou um samaritano. Um samaritano, na época, era considerado assim um herege, né? Uma pessoa de baixo valor. Mas esse homem parou, ajudou, socorreu essa pessoa que estava machucada, levou para uma hospedaria, deixou paga todas as contas, todas as necessidades que ele tinha lá. E aí, o que Jesus quis dizer? Que mesmo quando pouco esclarecido em relação às leis de Deus, aquele que auxilia de coração mostra-se muito mais caridoso do que os doutores de conhecimento, dito, né, doutores de conhecimentos das leis de Jesus. Bom, falando em caridade, a gente não pode deixar de falar
sobre a epístola de São Paulo, quando ele fala aos Coríntios, e ele coloca os seguintes trechos, né? Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse caridade, seria como o metal que soa ou como o sino que tine. E ainda que tivesse o dom da profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes, e não tivesse caridade, nada seria. E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado e não tivesse caridade, nada disso me aproveitaria. A caridade é sofredora, é benigna, a caridade não é invejosa, não trata com leviandade e não se ensoberbece. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Então, você vê que Paulo diz, né, nesse trecho do Evangelho, ele fala sobre todo o movimento que, sem benevolência, indulgência e perdão, não faz sentido fazer, porque seria o que a gente chama de caridade mecânica. Porém, se vocês observarem, muitos já devem ter visto, tem algumas versões de traduções, né, desse trecho do Evangelho, que no lugar da palavra caridade está escrito amor. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse amor, né? Então, o que significa que para Jesus, caridade é o sinônimo de amor. E isso faz todo sentido quando a gente analisa o ponto máximo da lei divina, que é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então, observe, Deus traz para a gente uma mensagem que, se eu não sei ainda como que é amar o próximo, afinal de contas é difícil eu amar o vizinho, amar meu colega de trabalho, como eu amo meu pai, minha mãe, meus filhos, né? Então ele dá um direcionamento, seja caridoso, e aí você vai estar sendo com o próximo uma pessoa que oferece amor. Então, Jesus diz amar ao próximo e a si mesmo, além de amar a Deus, né? Então, quantos de nós ainda sofremos com os julgamentos que fazem sobre nós, né? Que as pessoas julgam, apontam o dedo, e quanto que isso nos faz sofrer? Quantos de nós desenvolvemos uma baixa autoestima porque não aprendemos ainda a nos amar? Passa o slide, por favor, Isabela. O amor é um sentimento muito nobre, o mais nobre que o espírito consegue alcançar. À medida que desenvolve o amor, a caridade passa a ser um ato normal. Ou seja, nós conseguiremos a caridade, ser caridosos, a partir do momento que a gente ama. E a gente ama pelo direcionamento da caridade. Podemos dizer que, enquanto não temos amor, desenvolvemos essa caridade fria que eu falei para vocês, material. Mas como podemos fazer caridade se a gente ainda não possui nem o necessário materialmente para a gente? Se eu passo dificuldades na minha casa, se eu não tenho, às vezes, todas as minhas necessidades materiais satisfeitas, como que a gente poderia ser caridoso se a gente ainda não tem todas as virtudes nobres? E aí vem 2 dicas para vocês. A primeira delas: ofereça o seu sorriso mais sincero a todos, em todos os momentos. O sorriso é algo assim extremamente que demonstra caridade, porque você entra dentro do íntimo da pessoa, você consegue desarmá-la e você consegue, com isso, fazer o dia dela mais feliz. A segunda dica: se você não pode oferecer, né, materialmente uma ajuda substancial, participe com o que você pode, com pouco que você pode, em projetos sociais. Então, de repente eu não posso dar uma cesta básica, mas eu posso dar R$10. Dê R$10 para um projeto social, mas escolha projetos sociais sérios, porque isso é importante, né? Para que você consiga perceber que o seu esforço está sendo direcionado para situações importantes e mudando, de fato, a vida de pessoas. Bom, nos próximos slides eu vou mostrar para vocês projetos sociais que você pode se tornar uma pessoa que doa, que participa como voluntário, ou seja, você pode
começar a desenvolver a sua caridade material ou moral junto a esses projetos que nós temos no Lar de Jesus. Então vamos lá, Isabela. Dentro dos nossos projetos assistenciais, vou apresentar o primeiro, que é a Obra do Berço. É um grupo de voluntários que nós temos no Lar de Jesus que produz mensalmente em torno de 40 enxovais que são distribuídos para mães em vulnerabilidade social. São mães que são muito carentes, que têm muita necessidade, têm muita falta em casa. Vocês veem uma foto que é um dia de entrega para várias mãezinhas, e que as nossas voluntárias estão sempre lá no lar produzindo esses produtos, e que faz uma grande diferença na vida dessa família, né, dessa mãe, dessa gestante, dessa criança que vem ao mundo. Outro projeto que nós temos é um projeto muito interessante, que é um serviço de convivência e fortalecimento de vínculos com os idosos. Esse projeto propõe o resgate e a promoção de convivência com os idosos, com a sociedade, proporcionando fortalecimento de vínculos e oferecendo atividades que estimulem a memória, as funções motoras, a mobilidade. Observem essas fotos, são fotos do projeto, eles fazendo atividades físicas, aprendendo a tocar violão, eles têm aulas de informática, enfim, são muitas atividades que são direcionadas a esses idosos, para que eles se sintam, na mudança que o mundo está tendo, né, pertencentes e possam manter comunicação com seus netos. Muitos vão, muitas vezes, só com a intenção de aprender a mexer no WhatsApp, porque quer falar com um netinho que mora longe e tal, e aí, de repente, ele se vê inserido numa sociedade novamente, na sociedade daquele grupo que é igual a ele, da idade dele, das limitações dele, e que com os nossos voluntários e com os profissionais que nós temos, vai avançando a sua capacidade de interação. O próximo projeto que eu quero mostrar a vocês é um projeto chamado Lar de Jesus nos Lares. A gente sabe que Goiânia e a região metropolitana tem muitas famílias em estado de extrema pobreza, né? São famílias que precisam de ajuda, e a gente tem uma equipe que realiza sempre, mensalmente, visita esses lares e que cadastram, né, essas famílias, essas pessoas, e a cada necessidade que essa família vai tendo, a gente vai buscando soluções para as dificuldades. Esse é um projeto extremamente importante, porque ele não é apenas de doação, mas é de promoção social, porque ajuda-se em vários contextos, em colocar para fazer um curso, para buscar um emprego, enfim, além das doações materiais que são feitas, né? O outro projeto que eu quero falar para vocês, que talvez que seja o mais visível de todo mundo que frequenta o Lar de Jesus, é a campanha de Natal com Jesus. E aí a gente monta, né, mais ou menos em novembro, a equipe desse projeto começa a solicitar para todos nós que visitamos o lar doações, e a gente monta aí em torno de 300, 320, ou seja, assim, às vezes a gente estipula uma meta, supera, às vezes fica um pouquinho menos, mas sempre em torno de 300 cestas de alimentos. Elas não são uma cesta básica. Se vocês olharem aí na foto, é uma cesta muito maior e muito mais completa, né, do que uma cesta básica. Para ser entregue a essas famílias que são cadastradas no projeto anterior, e quando sobra, a gente ainda entrega em outras famílias que estão dentro das áreas de vulnerabilidade social. E também não podíamos deixar de ter um projeto que contemplasse um mal muito grande que a gente está vivendo hoje na nossa sociedade. A gente sabe que milhares de brasileiros não conseguem emprego porque não têm qualificação profissional, né? Então, nós temos a Escola Oficina Allan Kardec, que surgiu com o intuito de pensar e desenvolver trabalho para capacitação profissional. São, em média, 600 alunos por ano que são atendidos, com atividades diversas que fazem, todas as atividades têm o cunho de que ele saia com uma profissão do curso. Mais um slide, por favor, Isabela. Aí tem fotos do projeto, de alguns laboratórios que nós temos, e aí observem, nós fazemos o curso de manicure, oferecemos, né, o curso de manicure, cabeleireiro, modelagem e costura, costura industrial, informática e curso de eletricista.
a custo zero para o aluno, né? Tudo isso por meio de doações dos voluntários, dos associados, das pessoas que ajudam esses projetos a avançarem no Lar de Jesus. Bom, estamos finalizando agora, eu deixo aí para vocês mais informações do site, né, do Lar, para poder vocês buscarem mais informações sobre esses projetos. Muito rápido para a gente falar aqui, ainda mais com tantas intervenções que a internet nos proporcionou hoje, e que vocês podem principalmente analisar a seriedade com que são realizados todos esses projetos. Uma instituição como o Lar de Jesus e outras tantas que são sérias também, para fazer tudo isso, para levar toda essa caridade material, precisa da colaboração de todos nós. E cada voluntário que está trabalhando está tendo a oportunidade de desenvolver a sua caridade moral, né? Bom, não podia deixar de citar, na sexta-feira foi o dia do voluntário, e como o voluntário né, como eu havia falado, um dos meios, voluntariado é uma das maneiras que a gente tem para poder desenvolver a caridade no nosso íntimo. Eu queria parabenizar todos os voluntários do Lar de Jesus pela sua contribuição, pelo trabalho que realizam, pela dedicação que têm, e convidar aqueles que ainda não são para se tornarem um servidor de Jesus no Lar de Jesus. Bom, obrigada. Agora eu chamo a Isabela para poder a gente ver isso. A gente ainda tem tempo. A gente reduz um pouquinho, né? Eu já coloquei a alegria cristã que viria logo em seguida. E até a Valdenir aqui colocou um negócio, ó, faltou o jantar. O jantar é um trabalho novo, né? Que está na casa. Sim. Agora a gente nem tem fotos, né? Sim. Você gostaria de falar? Posso falar. Eu nem coloquei ele ainda, porque como a gente não tem imagens, né? E aí fica ainda sem prova, né? Sem prova material. Nós temos agora o Amigo Fraterno, que é um trabalho que está sendo feito com os moradores de rua. Então, o Lar de Jesus tem um grupo de voluntários que, salvo engano, é terça e sábado, né, Isabela? Ou é quarta e sábado? É no sábado só. Só no sábado, né? Não é quarta-feira ainda não, é só no sábado. Mas a gente já tem um planejamento para poder ter na quarta também, não é Nossa, isso? Que bom, que isso é muito bom. São 2 dias que está no planejamento. E aí, a gente está fazendo já esse trabalho também, que era algo que nós sentíamos falta e que a gente já consegue desenvolver. E tudo isso, vocês observem que depende de quê? Depende da nossa disponibilidade de tempo, depende da nossa disponibilidade financeira para ajudar, cada um vai ajudando um pouquinho. Queria até mencionar, já que foi a Valdenira colocou aí que faltou o jantar, né? A Valdenira é uma grande colaboradora, né, do Departamento de Captação de Recursos, ela ajuda muito, vai atrás, consegue muitas doações com empresários, né? Então, ela faz já esse trabalho bem bonito. E outras coisas menores que a gente tem também, que às vezes a gente não traz aqui pela questão de horário, né? Mas que vale muito a pena todo mundo conhecer. A Carla está lembrando aqui, ó, que durante a pandemia, os projetos da Obra do Berço, Lar de Jesus nos Lares e Amigo Fraterno continuam acontecendo. O Lar de Jesus não está tendo as reuniões presenciais, nem as reuniões mediúnicas que estão ocorrendo virtual, mas olha aí, o pessoal está trabalhando. Sim, né? Porque aí, nos trabalhos, como é um volume menor de pessoas, é possível trabalhar a questão do isolamento social, assim, o distanciamento, na verdade, né? E aí, algumas coisas dá até para ser feita em casa e só levar, igual a questão da Obra do Berço, muitas estão fazendo em casa e estão levando para o lar, outras estão se reunindo mesmo, de fato, mas com distanciamento, né? Pois é, uma outra coisa também, o nosso amigo Humberto aqui apareceu, parabéns, Michele, linda abordagem. Fale mais um pouco da caridade moral. Que atos nossos podem ser considerados como caridade moral? O nosso professor do ESG querendo dar a prova ao vivo.
Vamos lá. O Humberto é um dos grandes voluntários do Lar de Jesus, é o nosso professor, nosso mestre, desde eu frequento o Lar tem mais ou menos uns 4 anos, e foi ele que eu assim, conheci logo de cara, e já fui estudando com ele, muito sábio, muito ponderado. Bom, em relação à questão do que a gente pode fazer, né, para poder a gente começar a praticar, né, a caridade moral, ter respeito pelo próximo, ouvir, não julgar. A gente tem um hábito muito de julgar as pessoas, né? E isso tem até uma característica da falta de conhecimento, de autoconhecimento. Nossa, a gente faz isso. E a gente também precisa se colocar no lugar do outro. Recentemente, nós duas, Isabela, participamos de uma oficina na segunda-feira, né? De direção de casas espíritas e tal. E no grupo de trabalho que eu estava, teve um irmão que é lá de um centro espírita lá de Campinas. E ele falou uma coisa muito interessante, né? Estava se falando de uma dessas personalidades que estão em voga aí na televisão, que caiu em situações de corrupção. Uma pessoa que todo mundo tinha muito apreço, que as pessoas achavam que era uma pessoa muito boa e foi pega numa situação não muito legal. E ele falou uma coisa tão bonita, né? Ele falou assim, falando dessa pessoa, falou assim: o nosso irmão caiu em tentação. Temos que ser misericordiosos com ele, porque poderia ter sido qualquer um de nós. Né? Então, se colocar no lugar... Eu assim, achei bonito, porque é um olhar totalmente contrário do que a gente está vendo nas redes sociais, todo mundo julgando, né? Todo mundo apontando o dedo. Então, quando a gente consegue ter essa empatia, se colocar no lugar do outro, entender que talvez a gente não consiga compreender as dores que ela está passando, mas entender que se ele está passando por algo é porque tem muita coisa envolvida, né? E que poderia ser com a gente. A gente quer sempre muita compreensão dos outros e a gente é pouco compreensivo com as pessoas, né? Então, acredito que é uma boa maneira da gente começar. É isso mesmo, você pontuou bem a questão da caridade moral, né? Olha o Rubens aí com a pergunta. Rubens, por que sofremos com julgamentos que nos fazem e como devemos fazer para nos amar? Sim. Bom, lembrando aqui, Jesus disse amar a Deus, amar o próximo como a si mesmo. Então, eu tenho para mim que se nós não formos capazes de nos amar, é muito difícil a gente amar o próximo. E, consequentemente, a gente não vai amar a Deus, porque Deus quer que o amor seja ao próximo, assim chegará até ele. Amar a si mesmo, a gente precisa fazer um exercício de autoconhecimento. Poucos de nós, durante a vida, fomos estimulados a fazer um mergulho interior. Poucos de nós fomos estimulados a fazer avaliações sobre as virtudes e as limitações que a gente tem. Né? Consequentemente, é como se fosse um iceberg, né? O que a gente conhece da gente mesmo é só a pontinha do iceberg. Tudo que está para baixo, a gente não conhece. E lá são as características mais profundas que nós temos. O que acontece muitas vezes? Como eu não sou capaz de me conhecer, eu fico julgando as pessoas, porque eu consigo enxergar os erros de uma forma mais fácil do que eu analisar as minhas dificuldades. Bom, mas se eu me dispuser a conhecer, a me autoconhecer e levantar as minhas virtudes e as minhas limitações, eu tenho a oportunidade de promover o que a gente chama de reforma íntima. Identificar, né, todas as questões que não são positivas e desenvolvê-las com amor. Ou seja, eu preciso, para promover o auto-amor, né, o amor a si mesmo, ser também benevolente, indulgente e exercer o perdão comigo. E é muito difícil isso, Isabela. Muitas pessoas estão aí nas clínicas de psicologia, buscando
informações sobre o vazio que a gente sente dentro da gente, né? E esse vazio se dá exatamente para a gente pouco se conhecer. Então, o início de tudo está no autoconhecimento, e vai ter algumas coisas que simplesmente a gente não vai conseguir desenvolver nessa vida. Tem alguns dos nossos defeitos que a gente não vai conseguir. E aí vem o próximo passo, se aceitar. Então, quando a gente consegue se conhecer, aceitar-se apesar de, a gente consegue se amar. E aí sim, quando a gente se ama, porque a gente se tolera, a gente é misericordioso com a gente mesmo e a gente se perdoou, a gente consegue com isso olhar o irmão com mais benevolência. A gente consegue olhar o irmão com mais caridade. Michele, nós já estamos indo aí para o final Acho que respondi, né? Respondeu. Estamos indo para o final da nossa live aí, né, com tantos intempéries que aconteceram, mas eu queria que você deixasse, assim, uma mensagem para as pessoas que estão nos ouvindo, né, do fundo do seu coração, para a gente poder passar para a segunda parte. Suas considerações finais agora. Eu costumo falar muito para as pessoas quando elas me perguntam por que eu sou trabalhadora do Lar de Jesus. A gente começa, normalmente, né, a frequentar uma casa espírita porque a gente está com alguma dor que a gente não sabe a origem. Então, a gente procura uma casa espírita, a gente vai fazer um tratamento, e aí, de repente, você vai assistindo uma palestra, vai assistindo outra, e você vai começando a perceber que é insuficiente apenas só ficar assistindo as palestras. Você começa a sentir que precisa de mais. E assim aconteceu comigo. Eu fui no Lar de Jesus, comecei a assistir as palestras, e um dia eu escutei o Humberto falando, vai começar no dia tal, aula do ESD. E aí eu falei, eu vou começar a frequentar esse negócio aí. E aí eu fui, conheci a Valdenira, que foi minha colega, né? Conheci a Isabela, conheci um monte de gente, comecei a participar dos eventos, né? Como voluntária, da noite de massas, dos almoços, montar cestas, e aquilo foi me envolvendo de tal maneira que eu fui percebendo que apenas ser aluna e assistir palestra era insuficiente para o projeto de vida que eu estabeleci para mim, para a reforma íntima que eu estabeleci para mim, que eu precisava, mais do que tudo, ser trabalhadora da casa e para poder desfazer do egoísmo que eu carrego, dos orgulhos que eu carrego e das vaidades que eu carrego. Então, lá no Lar de Jesus, eu não sou nada a não ser uma trabalhadora de Jesus. E aí eu comecei a trabalhar, a convite do Dr. Luiz, e a gente ajuda em algumas coisinhas aí, e fui percebendo que a gente só tem noção, a gente só tem noção do que é caridade quando a gente vira uma casa. Quando a gente está dentro de uma casa, é pouco, mas quando a gente vira uma casa, quando a gente faz parte, quando o centro faz parte da sua vida, é quando você tem noção do que é caridade. E eu confesso, Isabela, embora eu me esforce muito, eu ainda estou longe de ter a caridade moral 100% do que o Jesus nos pede, mas eu estou na luta e eu vou conseguir. Não sei se nessa vida, mas eu hei de conseguir. Olha, Michele, a gente agradece muito a sua boa vontade de vir aqui, mostrar as obras sociais do Lar de Jesus, né, que algumas delas, só a escola oficina que não está podendo funcionar por questões óbvias, né, mas a obra do berço continua, as nossas voluntárias trabalhando em casa, aí vai, junta, faz o kit, nós estamos entregando, o Lar de Jesus nos Lares continua, e nós estamos precisando de gente para ajudar a montar a cesta, gente, ganhamos muitos alimentos, graças à nossa voluntária aí, Valdenira, que é uma batalhadora incansável, né? Mas a nossa casa agradece a todos, viu? Isabela, deixa eu só falar uma coisinha. Claro!
as pessoas que estão assistindo agora e que quiserem fazer doações, lá no site nós temos o caminho, né? A Isabela é muito esperta com informática e tal, me ajuda muito com os vídeos, e aí tem um caminho lá onde ensina a fazer doações recorrentes no cartão de crédito, ou se você quiser fazer uma transferência bancária, ou se você tem materiais, sei lá, seja de que ordem for, que às vezes é um empresário que está ouvindo e tem cestas, tem arroz, tem alguma coisa, tem os endereços, os telefones, tem tudo lá para poder ajudar a você dar o primeiro, o segundo, e tem pessoas que já estão no 35º passo, o 120º, 38º passo, ou enfim, para que você possa também contribuir com essas obras e que você possa sentir a alegria que a gente sente quando a gente vê o sorriso dessas crianças e dessas famílias nas fotos e nos vídeos. A Valdenira está lembrando que sábado que vem tem um encontro para montagem das cestas. Quem puder, tá? Entre em contato com a Valdenira, qualquer coisa eu coloco o contato dela, se ela permitir, é claro, na lista de transmissão. E te agradecemos muito, Michele. Vamos partir agora para a segunda parte aí dos nossos trabalhos, com a prece e o nosso passe virtual. Muito obrigada a todos. Eu que agradeço. Quer mais? Boa noite. Tá? Quanto mais o tempo passa, mais o amor me faz crescer. Esse jeito de viver aqui, aprendendo tanto, tanto assim, foi que fez com que eu chegasse perto de você, com amor, ó Jesus, amigo. Sou feliz em estar aqui. Vamos juntos reviver. Foram tantos tempos por aí, caminhando sem destino, enfim. Sei que agora já podemos juntos reconstruir com amor nossas missões perdidas. Com Cristo em nossos corações e a humildade a cultivar, encontraremos a verdade, a luz, a caridade e o bem maior, pois nosso Pai hoje nos ensina com seu exemplo de amor a perdoar, compreendendo. Pode tudo se acabar, pode tudo se perder. Aconteça, seja lá o que for, cada dia que passar uniremos nossos pensamentos em favor do irmão que chora, do irmão que sofre, com o Evangelho a nos guiar, aprenderemos a amar, com a paz em nossos corações e a vontade que nos faz seguir. Poderemos encontrar o que um dia o nosso Pai então nos ensinou, que do amor renasceremos, que do amor renasceremos. Mestre Jesus, agradecemos pelos ensinamentos que nos foram passados através do palestrante na noite de hoje e
pedimos pelas tuas bênçãos a todos que puderam sentir a tua paz, a tua presença e o teu amor através dessas palavras. Que possamos absorver estes conhecimentos, não tão somente com os nossos corações, mas também que possamos colocá-los em práticas em nossas vidas, através da mudança de uma ideia, de um comportamento ou de uma atitude, pois a melhor forma de mudarmos o mundo é primeiramente aceitar e melhorar a nós mesmos, um pouco a cada dia. Que assim seja. Meus irmãos, vamos fechar os nossos olhos físicos e espirituais e nos concentrar mentalizando a magnífica figura de Jesus. Vamos vibrar positivamente e com muita fé em prol das pessoas em tratamento espiritual, para que elas sejam fortalecidas física e espiritualmente. Senhor Deus, envia o refrigério que elas precisam. Irmãos, enviemos vibrações de amor e positividade em favor dos enfermos no planeta Terra e supliquemos que o Pai de amor os fortaleça. Roguemos também bênçãos de paz e amor para nossos irmãos desencarnados. Senhor, conceda-lhes o refrigério que eles necessitam. Oremos também pelas águas, a fim de que tenham os fluidos e sejam o bálsamo restaurador para os enfermos. Neste momento, façamos uma pequena pausa vibratória em silêncio, elevando ainda mais nosso espírito e nossas preces ao Altíssimo. Amados irmãos, vamos fazer agora a nossa prece de agradecimento e de encerramento da nossa reunião virtual deste domingo. Senhor, somos gratos pela tua misericórdia e teus ensinamentos para nós no planeta Terra. Suplicamos orientação e sabedoria para a humanidade. Dá-nos o teu perdão e concede-nos uma semana de bênçãos segundo a tua vontade. Bom, gente, estamos de volta com a boa notícia que a Michele conseguiu uma reconexão. Vamos testar, Michele? Prepara o coração aí, gente. A plateia tá fiel. Olha, se não der certo agora, todos os deu certo! Esse é meu último. Esse é meu último recurso, viu, Isabela? Não, isso aí. Fica tranquila, eu vou te deixar aí. Celular. Tá jóia, então. Então, gente, desculpa mais uma vez, mas vamos que vamos, né? Tem coisas que não dependem da gente, depende da tecnologia e às vezes ela não está muito afinada com a gente.